Recording in progress. Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista. Vou continuar falando um pouco sobre transfusão e, nesse vídeo, falando sobre os recursos disponíveis para a reposição da volemia. A atenção a um paciente que apresenta hemorragia, seja por trauma ou durante uma cirurgia, deve ser voltada, como já dissemos em outros vídeos, na manutenção de um tripé de extrema importância, que é a manutenção da volemia, para que o volume circulante seja capaz de suprir as necessidades de perfusão na microcirculação, nos tecidos periféricos, e assim consigam levar às diversas células, aos diversos tecidos, oxigênio e nutrientes para satisfazer as necessidades metabólicas das diversas células. Então, a volemia é extremamente importante, também a capacidade de transporte do oxigênio, que é composta, como dissemos em outros vídeos também, pela volemia associada à quantidade de hemácias, que em última análise, o principal fator de transporte de oxigênio, uma vez que, quando comparado àquele oxigênio diluído no sangue, a quantidade ligada às hemácias, ligada às hemoglobinas, é extremamente maior e a quantidade de oxigênio transportado, dissolvido no sangue, é extremamente pequena, é incapaz de satisfazer as necessidades metabólicas dos tecidos. Então, temos que tentar, na medida do possível, manter a volemia normal ou próximo disso e uma quantidade de hemoglobina, quantidade de hemácias, no mínimo suficiente, pelo menos, para satisfazer aquelas necessidades metabólicas das células. Associado a essa necessidade de uma volemia mínima e uma quantidade de hemácias mínima capaz de satisfazer essas necessidades, pelo menos, também temos que nos atentar aos fatores que levam a esse sangramento, para tentar, de todas as formas, usar recursos diagnósticos e laboratoriais e de monitorização para se alcançar a causa daquele sangramento e, assim, promover a hemostasia, seja essa hemostasia cirúrgica ou farmacológica, ou através de transfusões, ou de utilização de concentrados de fatores de coagulação, da forma como a história associada a essa monitorização, a esses recursos semióticos, nos levem a acreditar qual seja a causa ou quais sejam as causas daquele sangramento. E também buscar sempre reduzir as perdas e tentar manter aquele paciente no estado metabólico baixo, para que haja uma tolerância maior àquela perda de oferta de oxigênio e nutrientes. Diversos são os produtos que podem ser utilizados na manutenção da volemia do paciente. Já falamos em outros vídeos sobre os recursos para cuidar da hemostasia, os recursos para cuidar da oferta de oxigênio. Aqui vamos atentar mais à causa ou ao controle da volemia propriamente dita, que pode ser resolvido com a administração de vários tipos de líquidos, sendo que, para cada situação, pode haver um líquido específico de melhor qualidade para resolver aquele problema em questão ou associação de líquidos. Em relação ao principal foco de oferta, existem, então, dois tipos principais de líquidos, que são os cristalóides e os colóides. Os cristalóides, que são soluções preparadas com dissolutos, com eletrólitos, alguns deles contendo radicais ou substâncias que tendem a melhorar o pH ou ofertar também outros nutrientes, mas que, em geral, são preparados laboratoriais, que vêm em frascos de tamanhos diversos, com o objetivo de repor aquelas perdas e tentar controlar o volume circulatório de uma maneira mais barata, com menos riscos de, por exemplo, a reação alérgica, mas que deve ser escolhido de maneira a oferecer um líquido
com maior qualidade em relação à composição eletrolítica. Aqueles líquidos com solução balanceada de eletrólitos são os mais caros, mas são os que oferecem melhor qualidade, melhor variedade de oferta para aqueles pacientes que são de maior gravidade. Para esse paciente que vai receber um volume muito grande de cristalóide, deve ser, na maioria das vezes, candidato a essas soluções balanceadas, enquanto aqueles de menor complexidade ou que vão receber um volume menor, o tipo de cristalóide a ser escolhido não vai ter tanta importância, desde que se evitem aqueles que são pontualmente mal indicados em algumas situações. Por exemplo, devemos praticamente sempre evitar a solução glicosada em cirurgias eletivas para pacientes sangrando ou não, a não ser que o paciente apresente uma hipoglicemia, um estado de hipertonicidade, uma elevação muito grande da concentração de sódio, e aí há uma necessidade de diminuir a tonicidade plasmática do paciente, então pode ser oferecido, nesse caso, soluções hipotônicas, como a solução glicosada. A solução glicosada tem essa desvantagem nos demais pacientes, porque, sendo uma solução que tem até uma tonicidade próxima, não é tão distante da tonicidade do plasma, mas aquela glicose ela vai ser metabolizada e vai passar para o interior das células de maneira muito rápida, deixando um líquido, uma quantidade de água livre muito grande circulando, que vai levar à hemodiluição, formação de edema, além daquela glicose, em alguns pacientes, principalmente, levar ao aumento da diurese, com a resposta paradoxal de perder líquido enquanto a gente está oferecendo líquido para o paciente. Então, se está oferecendo líquido, mas está aumentando a diurese, ele acaba perdendo aquele líquido. A solução glicosada é especialmente contraindicada em situações onde você não quer de maneira nenhuma a hipotonicidade. Por exemplo, um paciente que tem uma hipertensão intracraniana presente ou potencial. Então, esse paciente é contraindicado. As soluções balanceadas são utilizadas, então, nos pacientes de maior gravidade, que vão receber maior volume de sangue, de líquido, e aquelas soluções salinas, que devem ser evitadas na maioria dos casos, porque, quando administrada em grandes volumes, vão levar a aumento da concentração de cloro, levando à acidose metabólica hiperclorêmica, o que não é indicado, o que pode ser maléfico para a maioria dos pacientes. Situações especiais, como, por exemplo, cirurgia neurológica de crânio, pode ter a indicação da solução salina, já que ela tem uma tonicidade um pouco maior do que a maioria das soluções balanceadas. Por exemplo, o ringue lactato tem uma tonicidade um pouco menor que a plasmática, podendo favorecer, então, a saída de água da circulação da corrente sanguínea para tecidos cerebrais, aumentando, então, a pressão intracraniana. Algumas vezes precisamos até lançar mão de soluções hipertônicas, como o cloreto de sódio a 3, 7, em alguns casos até 22%, como é utilizado em alguns centros. Por outro lado, essas soluções balanceadas, que são as mais indicadas, ou mesmo a solução de ringue lactato, que não é tão balanceada assim, mas é uma solução de ótimo uso, é a solução que mais utilizamos em anestesia. Ela é uma solução que, quando oferecida em grandes volumes, pode levar à formação de edema também, levando a prejuízo da microcirculação. Qualquer tipo de cristalóide oferecido em grande quantidade pode causar essa formação de edema, e já foi demonstrado que o aumento excessivo de peso por hidratação nos pacientes internados pode levar ao aumento do tempo de internação e até morbimortalidade. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. A oferta de líquido deve ser muito controlada e deve ser feita apenas na medida da necessidade, para que haja uma perfeita correlação entre a indicação e a dose. Lembrando que a solução, o soro, seja ele fisiológico, ringue lactato, qualquer um deles,
são drogas, são consideradas medicamento, e como tal, tem a dose, a sobredose, os efeitos colaterais e assim sucessivamente. É preciso utilizar com critério. Oferta de cristalóide em grande quantidade também pode levar a lesão pulmonar e lesão endotelial por destruição do glicocálix, que vai fazer com que haja perda de líquido para o interstício e até de proteína na progressão dessa lesão do glicocálise. É muito importante que se evite essa situação, principalmente em situações onde não se deseja, como foi mencionado, aumento da pressão intracraniana, mas em outras situações também, pacientes que vão fazer, por exemplo, anastomose enterentérica, de qualquer natureza, anastomoses intestinais, devem ter um fluxo sanguíneo ideal, protegido. Se você aumenta o edema ali na região da sutura, você pode dificultar a chegada de proteína para cicatrização, leucócitos para proteção, hemácias para oxigenação, e a própria falta de oxigênio ali é um fator de aumento do risco de infecção, porque sabemos que a fagocitose, que vai proteger o paciente contra agentes infecciosos, ela depende de oxigênio, é um processo que é oxidativo. Sem oxigênio não há fagocitose, ela é prejudicada, aumenta a incidência, a chance de infecções cirúrgicas, além de, com a pouca chegada de proteína, também facilitar o aumento da incidência de decências. Então, é importante manter uma hidratação com estratégia preferencialmente restritiva, respeitando sempre o fluxo urinário do paciente, as necessidades para manutenção de pressão arterial, etc. Em relação aos colóides, são várias as possibilidades. Também existem os colóides naturais os sintéticos, que oferecem a grande vantagem de manter por mais tempo o volume oferecido na circulação do paciente, uma vez que a maioria dos cristalóides permanecem muito pouco tempo, a média de cerca de um quarto do que se oferece nos cristalóides balanceados permanece na circulação, o resto passa para o líquido intersticial. É importante também hidratar o líquido extracelular, de forma a oferecer líquidos isotônicos, mas é preciso ter cuidado, porque a oferta de volume, muitas vezes, se dá para suprir a necessidade da volemia que está perdida. Então, é preciso ter muita cautela na escolha do líquido oferecido e, geralmente, o meio termo é oferecendo um balanceamento ali entre cristalóides e colóides e observando a resposta em relação às respostas fisiológicas, pressão arterial, diurese e assim sucessivamente, verificando formação de edema palpebral, edema de alças que podem ser observados no intraoperatório para que se balance esse controle de oferta de líquido. Nos pacientes de maior gravidade, a utilização de recursos de monitorização hemodinâmica com recursos dinâmicos, como a variação do volume sistólico, variação de pressão de pulso e outros, vão nos dar um respaldo para se observar a real necessidade ou não de reposição de líquido naquele paciente. O que temos em relação aos estudos, comparando os cristalóides com colóides, e até os cristalóides entre eles, os colóides entre eles, é uma miscelânea, porque existem grandes discussões e muita controvérsia em relação ao que é mais indicado em algumas situações, e até os estudos mostram, na maioria deles, os estudos mais importantes, que o desfecho final, como vai ser visto posteriormente, não é muito diferente, dependendo da escolha do líquido oferecido, atentando apenas para alguns líquidos colóides que podem aumentar a ineficácia, podem prejudicar a função dos fatores de coagulação, como, por exemplo, alguns colóides do grupo dos hidroxietilamídeos. Aqueles de peso molecular maior, eles são normalmente relacionados a maior prejuízo da função renal e também a maior prejuízo da função hemostática.
Em relação a comparações, então vamos apresentar alguns cenários que que foram apresentados na literatura, como esse estudo de 2022, publicado na New England, e aqui, nesse primeiro diapositivo relacionado a esse trabalho, pode ser vista a comparação para observação da possibilidade de viés na escolha dos diversos trabalhos que apresentaram uma característica de heterogeneidade bastante elevada, mas com a possibilidade de viés não tão grande assim. E na comparação entre a oferta aqui nesse trabalho de solução balanceada com solução salina, que foi o foco desse estudo, observou-se que não houve diferença perdão, no desfecho final relacionado a esses diversos trabalhos. Então, o primeiro desfecho, considerado a mortalidade de 90 dias, foi semelhante na maioria dos trabalhos, com exceção desse trabalho que apresentou também semelhança, mas com uma heterogeneidade um pouco elevada, mas praticamente todos os trabalhos apresentaram semelhança no desfecho final de óbito, mortalidade após 90 dias. O desfecho secundário considerado foi a terapia renal de substituição, a hemodiálise. Também foi semelhante em todos os grupos. Em relação a subgrupos, considerando os 4 subgrupos que eles avaliaram nesse trabalho: sepsis, traumatismo craniano, trauma geral e cirurgia cardíaca. Também não houve diferença entre a utilização de solução balanceada e de solução salina. Então, as soluções consideradas aqui foram principalmente plasma light, mas também foram utilizadas outras substâncias, mas nenhuma delas, no resultado final dessa revisão sistemática aqui, não houve diferença no desfecho. Então, apesar dos conhecimentos fisiológicos e farmacológicos das diversas substâncias, muitas vezes, na associação do fundamento teórico com a utilização prática do produto, há uma surpresa, porque a gente sabe que existem diversas variáveis que vão entrar em ação no resultado final quando se utiliza, quando se põe em prática recursos e procedimentos. Uma coisa importante relacionada nesse trabalho nessa revisão sistemática é lembrar que os hidroxietilstars ou hidroxitioamidas, na verdade, não são uma solução, eles constituem uma família de soluções que vai variar de acordo com características físico-químicas, uma vez que esse polímero de glicose que é extraído ou da batata ou do amido, ele vai ser produzido de forma a substituições progressivas em diversas ramificações que vão gerar moléculas de tamanho variável. Aquelas moléculas de tamanho maior, com peso molecular muito grande, elas normalmente estão mais relacionadas à alteração da função renal e da função de coagulação também. E na maioria dos trabalhos de revisão sistemática, acaba que eles entram como se fosse uma substância só, e ainda sendo um grupo de substâncias jogado no meio ali de diversas outras substâncias no grupo dos colóides, que também cada uma vai ter uma característica diferente, vai ter uma vantagem, vai ter alguma desvantagem, dependendo de diversos fatores intrínsecos a cada uma delas. Então, é preciso ter muito cuidado na análise dessas revisões sistemáticas, porque a heterogeneidade que isso produz praticamente impede uma interpretação fiel e uma tomada de decisão muito fácil na hora de administrar um líquido desse a um paciente que apresenta um sangramento importante. Nesse outro trabalho, comparando solução salina com albumina, um trabalho publicado em 2004 na New England, que foi um trabalho icônico, onde ele incluiu quase 7.000 pacientes
para serem randomizados em dois grupos para receber albumina ou solução salina. Essa revisão mostrou nesse primeiro slide, nessa tabela, que a randomização foi bastante eficaz, dividindo o grupo, dividindo a amostra em dois grupos que apresentaram características bem semelhantes. E na comparação dos resultados, algumas coisas foram bastante interessantes nas respostas primárias do desfecho. Por exemplo, obviamente, houve diferença na utilização de substâncias, das substâncias utilizadas de acordo com o grupo, e geralmente os pacientes do grupo da solução salina receberam um volume maior do que na solução de albumina. Isso pode ser inferido ou pode ser interpretado como uma capacidade de manutenção da albumina na corrente sanguínea por muito mais tempo, e além de manutenção da albumina por mais tempo, ela ainda teria a capacidade, o seu poder osmótico de atrair um pouco de água do interstício para a corrente sanguínea, fazendo com que houvesse menos necessidade de volume da própria albumina em relação à solução salina. Chamo a atenção aqui que essa albumina utilizada no trabalho era albumina 4%. E em relação à utilização a comparação também, vou pontuar apenas onde houve diferença. Não houve diferença importante na utilização de líquidos não incluídos como líquido do estudo, ou seja, outros líquidos oferecidos além de albumina e salina e solução salina nos dois grupos não teve diferença expressiva. Apenas no segundo dia, onde houve uma pequena diferença um pouco maior, mas também não foi significativa clinicamente. Em relação à quantidade de sangue transfundido, o grupo que recebeu albumina recebeu mais sangue, principalmente no segundo dia, do que o grupo da solução salina. Isso um resultado que pode gerar alguns pensamentos ou algumas hipóteses. Isso pode estar relacionado a maior inadequação hemostática no paciente que recebeu albumina ou a maior quantidade de líquido circulante gerado pela albumina, que se mantém na circulação durante mais tempo, como eu disse, atrai um pouco de líquido do interstício e acaba hemodiluindo o paciente mais do que a solução salina, que é oferecida e permanece muito pouco tempo na circulação sanguínea e é logo desviada, distribuída para o intestino. Em relação ao balanço positivo, acabou que a solução salina teve que receber muito mais líquido pelos motivos já expostos do que no grupo que recebeu albumina. Lógico, a albumina, como ela permanece mais tempo na circulação sanguínea, a resposta hemodinâmica acaba sendo mantida por mais tempo. A frequência cardíaca foi um pouco maior no paciente que recebeu solução salina, provavelmente pelos motivos já expostos, e a pressão venosa central um pouco mais elevada na solução no grupo que recebeu albumina, quando comparado com o grupo que recebeu solução salina. Obviamente, a concentração de albumina vai ser sempre maior no grupo que recebeu albumina do que no grupo que recebeu solução salina. Apesar de todas aquelas diferenças em relação a maior volume de transfusão, as vantagens relacionadas à menor infusão de líquido, no balanço positivo menor no grupo que recebeu a albumina, os desfechos finais mais importantes, que foram a mortalidade de 28 dias, a permanência em UTI ou a permanência, tempo de internação hospitalar, não teve diferença entre os grupos. Também o tempo de internação em UTI, o tempo de internação no hospital, a incidência de lesões orgânicas também não apresentou diferença, e a morte de 28 dias em subgrupos. E aí ele divide
os pacientes em três subgrupos: o subgrupo do trauma, da sepsis, e o subgrupo que apresentou alguma disfunção respiratória, síndrome de angústia respiratória. Mesmo variando, dividindo a amostra do estudo, aqueles 7.000 pacientes praticamente, em subgrupos, nesses subgrupos mencionados, o desfecho também não foi diferente. Então, não dependeu do tipo de gravidade ou do tipo de complicação que causou a permanência daquele paciente no na UTI, o desfecho final nos critérios utilizados. Então, a comparação aqui nessa curva de Kaplan-Meier mostrou que a probabilidade de mortalidade ao longo de 28 dias foi semelhante nos dois grupos e não houve diferença no desfecho final de mortalidade, considerando os três subgrupos, mostrando que, como conclusão, usar solução de albumina 4% ou solução salina apresentou resultados similar quando comparado à mortalidade de 28 dias. Esse foi um trabalho publicado em 2004, e em 2007 foi feita uma revisão dessa pesquisa, e um subgrupo que não foi avaliado na primeira etapa foi feita a avaliação chamada pós-hoc, aquela avaliação que se faz depois que o trabalho está todo terminado e tudo, e se por acaso quer fazer algum estudo diferente naquela análise, então é feito o estudo pós-hoc. Aqui foi feito o estudo pós-hoc do paciente com trauma crânioencefálico. Então, de todos aqueles 7.000 pacientes, foram selecionados cerca de 500 pacientes para fazer uma avaliação em relação especificamente aos pacientes que foram internados na UTI com trauma crânioencefálico. E aí também foi feita aqui a análise da comparação dos grupos, que é o grupo que recebeu albumina e o que recebeu salina. Aqui não mais no primeiro trabalho, aquele trabalho publicado em 2004, foi feita a avaliação dos pacientes gerais, todos os pacientes incluídos ali na internação, pacientes graves internados na UTI, segundo os critérios de inclusão e exclusão, foram comparados em relação à albumina ou salina. Aqui apenas os pacientes de trauma crânioencefálico. Foi feito um ajuste de amostra, já que não houve semelhança numérica entre os pacientes que receberam albumina e salina, especificamente paciente de trauma crânioencefálico. Então, houve a complementação de cerca de 20 e poucos pacientes para completar o N que os pesquisadores queriam. Mas, enfim, foi feita a comparação dos grupos em relação a diversas características, aí foi demonstrada a semelhança entre eles, e depois foi feita a pesquisa estatística das diversas situações. Então, obviamente, a primeira comparação foi o volume total transfundido, que foi também aqui muito maior nos pacientes que receberam solução salina. Houve um aumento da transfusão, do volume de transfusão de sangue nos pacientes que receberam albumina, como na primeira fase do estudo, publicado em 2004. Aqui nos pacientes de trauma crânioencefálico, a diferença foi um pouco menor nos outros dias, mas no segundo dia eles também receberam, naqueles pacientes que receberam albumina, eles receberam um pouco mais de transfusão também, foi significativo a diferença. O balanço foi mais positivo no grupo que recebeu salina novamente, e a pressão venosa central foi um pouco maior, embora estatisticamente significativa a diferença, foi maior, mas não tanto, no grupo que recebeu albumina. E, obviamente, os pacientes que receberam albumina tiveram uma concentração de albumina mais elevada do que no grupo que recebeu salina durante toda a pesquisa. E, após aquela análise, foi feita a análise de desfecho, como mortalidade geral, a mortalidade de 28 dias, 6 meses, 12 meses e 24 meses. E foi observada uma superioridade no grupo que recebeu solução salina
em praticamente todos esses estágios, com exceção da comparação de 24 meses, sempre os pacientes que receberam solução salina, apesar de todas aquelas diferenças aparentemente favoráveis à albumina, o desfecho final foi muito mais favorável nos pacientes que receberam a, a solução salina. E isso em todos os pacientes. Depois foi feita a análise de subgrupo segundo a gravidade do paciente. Então, eles foram divididos em grupos que tinham a escala de Glasgow de 8 para baixo ou de 9 para cima, e foi feita a comparação. Então, nos pacientes que apresentaram maior gravidade em relação à escala de Glasgow, essa diferença se manteve significativa em todos, praticamente todos, menos na comparação de 24 meses, mas se manteve igual à comparação de todos os pacientes englobados no estudo só. Então, nos pacientes de maior gravidade, a solução salina é muito mais benéfica do que a albumina em pacientes que sofreram trauma crânioencefálico e já na comparação dos pacientes de menor gravidade, com Glasgow de 9 para cima, houve semelhança na resposta de desfecho final de mortalidade 28, 6, 12 meses e 24 meses. Então, naqueles pacientes de maior gravidade, essa demonstração pode estar relacionada à lesão de barreira hematoencefálica com perda de albumina para o interstício, que vai manter aquele edema cerebral de maneira mais intensa e prolongada, já que vai haver destruição de endotélio, destruição de barreira hematoencefálica, dificultando o equilíbrio entre as pressões oncóticas intra e extravasculares. De qualquer forma, esse trabalho também foi icônico, foi um trabalho que demonstrou que é preciso ter muito cuidado na administração de colóide, principalmente albumina 4%, que vai gerar provavelmente um aumento da mortalidade dos pacientes de trauma crânioencefálico. De novo aqui, na comparação na curva de Klappenmeier, mostrando que há uma superioridade na probabilidade de sobrevivência na solução, quando se utiliza a solução salina, tanto nos 28 primeiros dias como ao longo de 700 dias. Então, aqui ele conclui dizendo que esse estudo pós-hoc, que avaliou especificamente pacientes de trauma crânioencefálico, a ressuscitação com fluido com albumina foi associada a aumento da mortalidade quando comparada com solução salina. E aí outros estudos vêm comparando essa revisão sistemática de 2018, comparando cristalóides e colóides, vem mostrando algumas comparações também, mostrando que há uma semelhança de desfecho em pacientes gerais, né, pacientes graves, onde a mortalidade, o estudo inicial na mortalidade geral foi semelhante, independente da droga utilizada. Quando a comparação foi feita a mortalidade em 90 dias, também foi semelhante. A comparação em relação a volume de transfusão, não houve diferença significativa também. O prisma ele encosta aqui na, na, é, na linha de semelhança, então não houve diferença expressiva no desfecho final de pacientes submetidos ou à utilização de colóides ou cristalóides de maneira geral. Aqui, ele compara albumina 4% ou plasma fresco congelado com cristalóide, e também vai encontrar uma semelhança no trabalho anterior. Na parte anterior do trabalho, ele comparava os starches com cristalóide, eu esqueci de avisar isso. Então, aqui sempre comparando starch com cristalóide, mostrando semelhança, apenas uma pequena diferença estatística nos pacientes em relação à transfusão, mostrada nesse diapositivo, mas aqui em relação à comparação entre albumina 4% ou plasma fresco congelado com cristalóide, não houve diferença na mortalidade geral,
E aqui ele conclui dizendo que é, não há diferença estatística na comparação entre os diversos colóides com cristalóides em geral, mas é preciso ter uma atenção redobrada na utilização de hidroxetilamida ou de hidroxetilstarch em pacientes que recebem volumes desses colóides especificamente falando, e principalmente se forem isso aí é adição minha, principalmente se for hidroxetilamida de alto peso molecular, porque são drogas que têm um potencial de de aumentar o volume de transfusão por alterar a função hemostática do paciente, aumentando a chance também de substituição de função renal através da utilização aumentada de hemodiálise. Estudos ainda necessitam comparações mais detalhadas, com menos heterogeneidade de comparações, para que haja uma evolução na formação da evidência científica e de recomendações mais estruturadas e especificadas de acordo com diversos cenários. Em relação à possibilidade de utilizar-se outras coisas que não a transfusão na oferta de paciente que precisa de reposição de volume, mas especificamente ele precisa também ou apenas de transporte de oxigênio, ou seja, o paciente que pode estar ou não com a volemia alterada, mas ele precisa de transportar oxigênio, a tentativa de utilização de substitutos sanguíneos, como os perfluorocarbonos e concentrados específicos de hemoglobina produzidos através de engenharia genética em glóbulos que podem imitar a hemácia, têm sido utilizadas em pesquisas, e os perfluorocarbonos mostraram que têm uma afinidade muito grande pelo oxigênio, dificuldade de liberação tecidual. Mas os estudos têm avançado, mostrando que há uma perspectiva de se chegar a uma produção de uma formulação de hemoglobina que possa eventualmente transportar o oxigênio de maneira mais adequada. É preciso atentar apenas para que não se utilize de maneira muito liberal esses substitutos, porque, como eles têm um peso molecular muito pequeno, eles podem eventualmente dificultar algumas funções circulatórias e aumentar a chance de ligação com o monóxido de carbono com o óxido nítrico, e diminuir a capacidade de relaxamento coronariano. Nos pacientes com doença coronariana, pode aumentar a incidência de infarto e até óbito. E lembrar também que são estruturas moleculares acelulares, e por isso tem um funcionamento extremamente diferente na abordagem, na aceptação de oxigênio e também na sua liberação. Em relação à questão da transfusão propriamente dita, sabemos que não há, por enquanto, um substituto perfeito para a reposição dos diversos fatores de coagulação quando a indicação é precisa, os diversos derivados sanguíneos quando a indicação é precisa. Então, em geral, quando há uma indicação precisa, a solução é realmente a utilização do concentrado de hemácia quando há uma pontual falta de transporte adequado de oxigênio. E, para isso, há o desenvolvimento de diversas estratégias, uma vez que, ao longo do tempo, as complicações derivadas da transfusão foram se mostrando bastante intensas, bastante frequentes, e algumas delas evitáveis. Então, algumas estratégias foram evoluindo ao longo do tempo, entre elas a estratégia restritiva, que tem várias funções. A estratégia restritiva
tende a ser uma fonte de economia de recursos finitos, como o sangue, que então vai permitir a administração de quantidades e de frequência de transfusão apenas em situações que são extremamente indicadas, aquelas situações que no passado utilizavam estratégias mais liberais, o paciente com 30% de hematócrito, 10 gramas por microlitro por decilitro de hemoglobina, esse paciente receberia já a transfusão. Esse seria o ponto de corte para a decisão de dar ou não sangue para o paciente. Hoje, a estratégia restritiva reduziu isso em muito. Já se observou que tanto o sangramento como a própria transfusão levam ao aumento do tempo de internação e também levam ao aumento da mortalidade. Então, a indicação tem que ser precisa e também pacientes previamente rígidos toleram com alguma facilidade é, concentrações de hemoglobina tão baixas quanto 7 gramas por decilitro. Então, você pode utilizar na população em geral uma estratégia restritiva onde o alvo terapêutico, o alvo transfusional seja, perdão, não permitir uma hemoglobina abaixo disso. Alguns pacientes até toleram mais que isso. Aqueles pacientes em anemia crônica, paciente que tem alguma outra condição que já o mantém adaptado a valores menores de hemoglobina, então esses pacientes têm uma tolerância maior. Mas, em geral, os pacientes rígidos, sem patologia prévia, hoje são transfundidos usando o gatilho transfusional de 7 gramas por decilitro. Os pacientes de maior gravidade, como coronariopatas, portadores de aterosclerose, doença pulmonar obstrutiva crônica, são pacientes que, além de não terem sido incluídos nos estudos que chegaram a que mostraram as vantagens da estratégia restritiva, eles também podem apresentar maior dependência de uma concentração maior de hemoglobina. Então, para esses, a estratégia restritiva ela não é tão restritiva assim. Valores de cerca de 9, dependendo do paciente, 10 gramas por decilitro, acabam sendo utilizadas para essas exceções. E, independente do grupo rígido previamente ou não, é sempre importante acompanhar a monitorização desse paciente para ver se aquele alvo terapêutico utilizado não está gerando alguma resposta inadequada, tanto de função cardiovascular, como arritmia, ou a alteração de sensório, ou até alteração renal. Então, é importante não só utilizar números, mas também acompanhar para ver a resposta de cada paciente. A hemovigilância vem ajudando muito também na utilização de recursos, de protocolos, de ferramentas que diminuem riscos transfusionais, como a inativação de patógenos utilizados em pacientes que vão em plasma fresco congelado e plaquetas que vão ser doados para alguns pacientes. A leucodepressão ou leucorredução é também um recurso importante em algumas situações, principalmente para reduzir complicações relacionadas a lesões pulmonares, a reação enxerto contra hospedeiro e outros. E o procedimento operacional padrão, que vem sendo instituído e estimulado ao longo do tempo, com estratégias de identificação do paciente padrão, onde, por exemplo, ao invés de perguntar se o nome do paciente é João ou Maria, você pergunta para ter uma resposta aberta qual o nome do paciente, qual a idade, o nome da mãe, você não pergunta dando a resposta, são passos que vão reduzindo gradativamente a chance de administração, não só de sangue ou derivados, mas também de outras drogas, evitando a administração em pacientes errados. A identificação por mais de um profissional, idealmente, vai reduzir ainda mais as consequências de erros na transfusão. A classificação sanguínea, a utilização de prova cruzada, entre outros,
e a identificação daquelas unidades transfusionais são de extrema importância. Sempre identificar o paciente, identificar a unidade, comparar os dois para ver se vai ser feita a transfusão correta. E o início da transfusão, idealmente, obviamente, existem as situações emergenciais onde há necessidade extrema de volume, mas idealmente iniciar os primeiros 10, 15 minutos ali a transfusão em velocidade lenta para observar possíveis respostas. Obviamente, nos pacientes anestesiados, essas respostas muitas vezes vêm mascaradas, mas a resposta com o surgimento de urticária ou hipotensão arterial, entre outros, podem sugerir tanto erros transfusionais como também as respostas imunológicas, inflamatórias, entre outras, que podem suscitar a decisão de interromper aquela transfusão. Surgimento de hipertermia pode estar relacionada à contaminação daquela unidade transfusional e qualquer manifestação inadequada deve gerar interrupção da transfusão e mandar aquele sangue de volta para o banco de sangue para ele ser analisado, gerar cultura, tanto do paciente quanto do sangue, para ver se não houve nenhuma infecção transmitida pela unidade, por exemplo. A hemovigilância também se preocupa com o surgimento de transtornos causados pela transfusão, como infecções, como a lesão pulmonar relacionada à transfusão ou sobrecarga volumétrica relacionada à transfusão e muitos outros. Então, algumas estratégias podem ser benéficas, como a utilização preferencial de doador masculino em pacientes de maior gravidade ou que já apresentaram alguma complicação nesse sentido. Então, o doador masculino ele apresenta menor chance de causar a lesão pulmonar relacionada à transfusão, por exemplo. E em populações de maior risco, como consanguíneos ou pacientes com outras condições de maior risco, também a irradiação do concentrado de glóbulos vermelhos vai reduzir a possibilidade de reações enxerto versus hospedeiros e outras reações mais. É sempre importante também saber que o sangue estocado ele não é igual ao sangue que está correndo na veia do paciente. O sangue começa, após a retirada do sangue, já começa a ter uma deterioração metabólica progressiva e após 3, 4 dias, esse paciente já tem praticamente nada de 2,3-fosfoglicerato, que é extremamente importante na oferta de oxigênio tecidual por aquele sangue transfundido. A gente sabe que o 2,3-fosfoglicerato tem uma grande afinidade pela hemoglobina, e como ele compete com o oxigênio, acaba que na periferia, principalmente onde tem mais acidose, pacientes com acidose, com pH diminuído por causa daquela perda sanguínea, aquela hipovolemia e tal, ele gera mais 2,3-fosfoglicerato, e esse 2,3-fosfoglicerato desloca o oxigênio nas regiões mais acidose, para esse oxigênio ser liberado ao tecido. Isso aí é o chamado efeito Bohr. Mas no sangue estocado, ele vai gradativamente metabolizando 2,3-fosfoglicerato, depois de 3, 4, 5 dias não tem mais. Você transfunde o sangue, e aquele sangue vai demorar umas 12 a 24 horas para recompor o seu estoque de 2,3-fosfoglicerato. Portanto, em paciente com necessidade extrema de aporte de oxigênio tecidual, é ideal a reposição com sangue de poucos dias de estocagem, para que haja uma oferta mais acelerada de oxigênio aos tecidos. É importante entender também que muitas alterações sistêmicas são causadas pela própria dificuldade de oferta de oxigênio, onde a hemoglobina livre pode reagir com o óxido nítrico, gerando radicais livres de oxigênio, que vão gerar uma série de complicações, injúria pulmonar, lesões sistêmicas das mais variadas ordens. Um recurso importante no paciente que vai ser submetido à cirurgia com grande potencial de sangramento
ou onde há uma hemorragia súbita, inesperada, e há a disponibilidade de cell saver, por exemplo, ou circulação extracorpórea, a utilização de recuperação celular. Isso é muito interessante, é muito utilizado em cirurgias cardíacas e em algumas cirurgias ortopédicas de maior porte. Pacientes que se recusam a receber sangue podem ter nessa variedade de recurso uma opção bastante interessante. Importante lembrar que, apesar de ser sangue do próprio paciente, é uma estratégia que, embora quem não queira receber sangue de outro paciente, sangue halogênico, é, na maioria das vezes aceite receber o sangue de recuperação celular, essa modalidade, em alguns pacientes que são testemunha de Jeová, ela não é considerada aceitável. Então, é preciso, no paciente especificamente que é testemunha de Jeová, é preciso conversar sobre a possibilidade de usar ou não essa estratégia, que é bastante interessante. E, em geral, se o sangue permanece em contato com o paciente, eles costumam aceitar, não oferecem grande dificuldade. Mas, se não aceitar, é preciso avaliar a indicação, a contraindicação, a tomada de decisão sobre esse ou outro recurso, para que não haja conflito até legal no pós-operatório. Uma outra consideração importante é não fazer plasmaferese de plaquetas na circulação extracorpórea, porque a gente sabe que na circulação extracorpórea as plaquetas vão sofrer deterioração importante pelo contato com estruturas estranhas e que vão gerar reação dessas plaquetas, inativação e aglomeração de conteúdo plaquetário. Para se conseguir o sangue, é feita a coleta de sangue total, que pode ser manual ou aferese. A coleta manual pode gerar uma série de subprodutos. Por exemplo, após a retirada de sangue total, é feita a centrifugação, e isso vai gerar a separação de hemácias do plasma, e aquele pool de hemácias é separado numa bolsa específica que vai ser mantida em refrigeração em torno de 4 graus Celsius por um tempo de até 42 dias. O resultado do plasma retirado, então, ele pode ser congelado perdão, em até 8 horas, para gerar o plasma fresco congelado. Esse plasma fresco congelado ele é rico em recursos hemostáticos, principalmente fator 8, que vai ser de grande utilidade em alguns pacientes para reposição de fator de coagulação. Após a descongelação, o descongelamento desse plasma fresco congelado, ocorre uma deposição de um determinado volume que é chamado de crioprecipitado, rico em fator 2, 7, 9, 10, e que também tem a fibronectina e tem fibrinogênio em quantidades variáveis. Então, aqui é uma grande concentração de fibrinogênio, tornando esse o líquido mais indicado para reposição entre os derivados do sangue, para reposição de fibrinogênio, já que o fibrinogênio que fica no plasma fresco congelado é uma quantidade muito pequena, e para repor aquele fibrinogênio necessário ao paciente precisaria de um volume muito grande. Então, na reposição do fibrinogênio, o que a gente usa é o crioprecipitado. De novo, ele é congelado, como mencionado no vídeo, sobre recursos para controle da hemostasia, tem a temperatura específica, abaixo de menos 25 graus Celsius, o plasma fresco congelado é mantido congelado também, por até 1 ano, enquanto o crioprecipitado pode ser mantido até por 3 anos. E quando o plasma ele não é congelado nas primeiras 8 horas, ele não é considerado plasma fresco congelado. Ele pode ser congelado até 24 horas, mas ele perde bastante da característica do plasma fresco congelado. Perdão, aqui
nessa centrifugação inicial, foi retirado aqui o concentrado de plaquetas. Depois que ele retira as plaquetas são mantidas numa temperatura de 20, 24 graus Celsius, e ela deve ser mantida por até 5 dias, porque nessa temperatura a chance de contaminação é muito grande. Então, primeiro é feita a transfusão para retirada das plaquetas, e aí é feito o congelamento do plasma fresco congelado, ou se passaram de 8 horas, o plasma de 24 horas. Após esse congelamento do plasma fresco, sim, aí é feito o descongelamento para a retirada do crio precipitado, que vai ser mantido durante até 3 anos em temperatura abaixo de menos 25 graus Celsius. Ainda podem ser retirados alguns constituintes do plasma, como albumina, globulinas e os fatores de coagulação. Mas aqui, para a nossa conversa de hoje, a gente não utiliza nenhum desses componentes para reposição de volume e nem o concentrado de massa, mas o concentrado de massa entra na reposição de volume quando o paciente precisa de reposição de hemácias por sangramento, por algum tipo de anemia, seja patológica ou traumática. Então, desse sangue total obtido pela coleta manual, a gente tem a possibilidade de conseguir uma série de componentes que vão ser bastante preciosos no tratamento de situações específicas. Existe também a possibilidade da aferese automatizada, onde a máquina ela proporciona a separação dos diversos componentes de maneira fracionada, devolvendo ao doador aquilo que não vai ser necessário ao paciente. Então, você pode retirar apenas concentrado de plaqueta de aferese, que é um volume que vai ser igual a 5 unidades de hemácia de concentrado de plaquetas conseguido através daquela extração manual. Então, assim, ali a gente, para cada unidade de sangue retirada de forma manual, você vai conseguir tirar um concentrado de plaqueta. Aqui você consegue tirar um volume que vai ser igual em quantidade de plaquetas a 5 unidades conseguidas através da extração manual, ou seja, você consegue tirar muito mais plaquetas, você devolve o resto que não precisa para o paciente, ou se por acaso o seu objetivo é obter o concentrado de hemácias, você faz o fracionamento automatizado, tira o concentrado de hemácia e devolve o que não vai utilizar para o paciente. Em relação às hemácias, elas são tratadas de maneira a manter uma concentração de hemácias em torno de 50% a 80%, numa temperatura em torno de 4 graus Celsius. Isso pode manter em estocagem entre 35 a 42 dias, lembrando que quanto mais tempo de estocagem, pior as características das hemácias, a deformabilidade que ela apresenta normalmente para se acomodar na passagem de pequenos vasos sanguíneos e capilares, ela vai perdendo gradativamente com o tempo de estocagem, além de perder o 2,3 de fósforo de cerato, que foi mencionado anteriormente. Isso, a transfusão da hemácia tem o objetivo principal e específico de elevar a hemoglobina ao hematócrito no paciente que está em anemia e cuja anemia é sintomática. Pacientes que apresentam, independente do gatilho transfusional pensado, se ele apresenta assintomático, deve ser avaliada a tomada de decisão em relação a vantagens, desvantagens, os riscos transfusionais e assim sucessivamente. Essas hemácias podem ser tratadas, lavadas, irradiadas, leucorreduzidas ou depletadas, de acordo com o critério, de acordo com a história e clínica do paciente. E o gatilho transfusional, como mencionado anteriormente, vai ser na ordem de 7 gramas por decilitro no paciente que não apresenta comorbidade, um paciente rígido previamente, e nos pacientes com doença coronariana, arteriosclerose, esse gatilho transfusional vai subir, vai variar de acordo com o protocolo institucional ou com a literatura utilizada. 8, 9, 10 gramas por decilitro, até a manutenção de estabilidade fisiológica do paciente. Vai ter que ser observado como é que está
a parte hemodinâmica do paciente, frequência cardíaca e ritmo, pressão arterial, etc. E nos pacientes de maior gravidade ou com a monitorização intraoperatória, por exemplo, a observação da concentração, da saturação venosa de oxigênio, entre outros, pode ser decisivo na mudança do gatilho transfusional para aquele paciente específico. Os alvos são um paciente rígido, 9 a 10 gramas por decilitro, ou um valor dentro disso aí normalmente vai ser satisfatório, obviamente, observando as respostas de monitorização, e nos pacientes com as comorbidades mencionadas anteriormente, valores um pouco acima disso. Sempre importante observar e lembrar que a transfusão tem muitos riscos, ela deve ser utilizada com bastante critério, com indicação precisa, e esses riscos estão relacionados desde o erro transfusional, desde a possibilidade de uma sobrecarga de volume, as reações imunológicas ou não imunológicas, e as reações que podem acontecer de imediato ou que podem acontecer de maneira mais tardia. Então, além de se evitar a utilização de sangue mal indicado, aquele excesso ou indicação de sangue onde não há indicação, então, só utilizar se houver realmente uma indicação formal e acompanhar essa transfusão de maneira a se surpreender qualquer manifestação inadequada de maneira precoce para tratamento e ou interrupção da transfusão para observação das pesquisa da causa daquela alteração, se está relacionada à transfusão ou não. No paciente acordado, síndromes dolorosas, febre, taquicardia, hipotensão, e nos pacientes anestesiados, algumas dessas manifestações podem ser perdidas e mascaradas, e é preciso observar de maneira bastante atenta essa transfusão. De novo, aqui as reações podem ser transfusionais imediatas ou tardias e relacionadas a fenômenos imunológicos, infecciosos, a, 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 a autoimunização, o paciente que recebeu um sangue fez reação alérgica ou que teve uma reação àquele sangue por alguma incompatibilidade que não muitas vezes, parte da aferição. Por isso, nos pacientes onde temos tempo para a realização da prova cruzada, isso é fundamental para reduzir também algumas possibilidades de complicações, e lembrando que a reação cruzada completa vai levar ali uns 40 minutos para ser realizada. Então, é importante, quando possível, você ir controlando aquele paciente até essa prova cruzada ser realizada para ser feita a transfusão com mais segurança. Em pacientes onde a hemorragia é extremamente intensa, muitas vezes utilizamos o sangue de doação universal, tipo zero negativo, até o zero positivo, ou, na falta dele, a possibilidade do sangue A positivo, que é o sangue de maior encontro na população, e pode ser utilizado também. Algumas atitudes podem ser extremamente importantes na prevenção, na redução da possibilidade de sangramento no paciente. Então, preparo de otimização pré-operatória, coleta de história, observação de patologias e drogas em uso que podem alterar a hemostasia do paciente, e nos pacientes com anemia, tratar essa anemia não com transfusão, quando há tempo hábil, estimular a produção de hemácias através da oferta de ferro e, quando indicado, eritropoetina para melhorar aquela hematimetria do paciente. Quando aceitável e quando permitido, a utilização de autotransfusão, também mantendo esse paciente sempre estimulado a produção de hemácias, apesar de ser feita a autotransfusão, você não pode deixar o paciente depois que tirou aquele sangue para estocar para autotransfusão, deixar o paciente anemiado. Então, tem que estimular esse paciente a produzir e refazer a sua população de hemácias para entrar na cirurgia no melhor ponto possível de capacidade de transporte de oxigênio. Preparar esse paciente de maneira adequada e
manusear as drogas que possam eventualmente alterar a hemostasia, suspendendo, ou associando, ou fazendo pontes de acordo com o indicado, com os vários, seguindo os vários guidelines já presentes na literatura de uma maneira geral. Durante a anestesia, técnicas minimamente invasivas nos pacientes de maior risco, cirurgias com maior potencial de sangramento, sangue, os pacientes têm um sangue raro de se encontrar, também é muito importante repensar isso previamente, manter uma ventilação adequada, repensar a utilização do PIP. A gente sabe que o PIP muito elevado pode aumentar a pressão venosa, aumentar o sangramento, então isso aí tem que ser avaliado também. Estudar a possibilidade de hipotensão permissiva em algumas situações, principalmente na vigência de sangramento, ou em momentos mais críticos, onde o sangramento pode ser aumentado, tentar, então, diminuir um pouquinho aquela pressão para diminuir o sangramento naquelas fases mais críticas. Evitar a hiper ou hipocapnia. A gente sabe que a hipocapnia vai gerar uma vasoconstrição cerebral. Se o paciente tem sangramento, ele já vai estar levando menos oxigênio. Se em cima disso gera uma vasoconstrição, o risco aumenta. Paciente em decúbito ventral também é um paciente que, nessas situações, apresenta grande risco. Mas também a hipercapnia vai levar a aumento da vasodilatação, aumento da pressão arterial, intensificação da função do sistema nervoso autônomo, gerando aumento de sangramento também. Então, o ideal é normocapnia, utilizar estratégias cirúrgicas, como mencionado, tanto as cirurgias minimamente invasivas, mas estratégias de diatermia ou utilização da recuperação de sangue, utilização preventiva ou terapêutica de ácido tranexâmico, que a gente sabe que tem uma função importante na redução do sangramento e da transfusão, e o ácido tranexâmico que age ali impedindo a transformação de plasminogênio em plasmina, e assim, não tendo muita plasmina, vai ter menos destruição de coágulos e a hemostasia que ocorrer vai se manter durante mais tempo. Outras substâncias podem ser utilizadas de acordo com indicação, utilização de desmopressina em paciente com disfunção plaquetária. A gente sabe que a desmopressina tem a sua utilidade tanto na disfunção plaquetária, na doença de von Willebrand e outros. Então, pensar as indicações pontuais e a utilização de recursos disponíveis. Os testes viscoelásticos são muito bem-vindos naquelas cirurgias de maior porte, maior sangramento. É sempre importante a utilização de recursos de monitorização para acompanhar o sangramento do paciente quando ele ocorre e tentar dirimir qual que é o principal mecanismo envolvido, quais são os mecanismos envolvidos naquele sangramento, para a gente tentar recuperar rapidamente aquele paciente, diminuindo o seu sangramento e, assim, ajudando no desfecho positivo. No preparo dos pacientes também, é sempre importante utilizar os scores de prognóstico de sangramento, e vários são utilizados. Aqui, 2 deles são apresentados. O risco, a utilização tanto dos protocolos gerais quanto do protocolo australiano, baseado em uma série de variáveis que são mantidas nos dois scores aqui, nas 2 ferramentas, mudando apenas no Euroscore. Você tem a utilização de alguns critérios que são diferentes no Outscore, que é o score utilizado no prognóstico desenvolvido pelo Reino Unido, Canadá, etc. Então, aqui a gente tem as indicações de várias fontes que podem ser úteis no entendimento desses scores de prognóstico de sangramento, e eu convido a visitá-los, que são extremamente elucidativos. Essas são as fontes utilizadas. Espero que tenham gostado da apresentação. Se gostaram, compartilhem. É sempre bom a gente compartilhar o que a gente vai descobrindo. E muito obrigado pela companhia.